Um dilúvio, cheguei no centro, não tinha chovido. Bom, mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. Olha, já parou. Eu quero falar com você sobre fé e obediência. Temos o tema? Fé e obediência igual recompensa. Fé e obediência igual recompensa. A nossa fé e a nossa obediência, ela sempre será, sempre é recompensada por Deus. Quem é o responsável em nos recompensar? Quem é o responsável em manifestar aquilo que nós cremos? É o nosso Deus. E em 1 de João, no capítulo 5, o versículo 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, e eu tenho explicado aqui, quem é esta que são nascidos de Deus, né? É o salvo, é aquele que entregou a vida para Jesus, é aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia disse: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando a palavra de Deus diz que nós vencemos o mundo, nós vencemos, na verdade, as adversidades que o mundo nos traz, que a vida nos traz, que a vida nos oferta. Todo santo dia nós vamos ter situações que vão trazer paz e alegria, como também vamos ser envolvidos em situações que podem de alguma forma nos distrair, roubar a nossa paz e ser um certo incômodo nas nossas vidas. E para isso o Senhor nos deu uma arma chamada fé. Então, todo dia nós saímos de casa e nós temos que ter esse discernimento, esse entendimento. Eu estou saindo, eu vou usar a minha fé, eu vou usar as armas que o Senhor me ofertou, eu vou usar esta arma que o Senhor me deu, que é a minha fé. Então, a minha fé, a minha vida através da fé, a minha vida de fé e obediência vão me trazer grandes recompensas. A obediência, a fé, traz grandes resultados nas nossas vidas, libera bênçãos, abre portas, os milagres que nós precisamos, as bênçãos que nós sonhamos. Quem aqui tem algum sonho, tem um projeto, tem algo que você está trabalhando em cima, tem alguma coisa que você planeja? Se você chegou aqui hoje, você fala: bispo, olha, eu estou com um projeto profissional, eu tenho, bispo, um projeto familiar. Ah, bispo, olha, eu estou com um plano, sabe, de fazer uma viagem, eu estou com um desejo de comprar um automóvel. Bispo, eu estou com um anseio no meu coração, um desejo muito grande no meu coração, de mudar de casa, de comprar uma casa, ou de mobiliar, eu não sei. Então, cada sonho, cada desejo, cada projeto, ou também cada luta, cada adversidade, cada problema, cada situação doméstica, cada situação familiar, cada situação conjugal, nós temos que usar a mesma arma, a mesma ferramenta, a nossa fé e a nossa obediência à fé. Como que isso acontece? Como é que a fé traz resultados favoráveis? Como é que a fé libera bênçãos? O profeta Isaías, no capítulo 1:19, ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, o profeta Isaías, ele sendo ali canal de Deus, boca de Deus, ele está dizendo que a bênção está ligado à obediência à fé. Ou seja, se eu quero, se eu dou ouvidos, ou seja, esse querer, esse ouvir, ele está ligado a um ato de uma ação. Que ação? Ação de obediência, de crer e de obedecer. Bispo, por que você pode afirmar isso? Porque o versículo 20 diz assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada.
Não é porque nós falamos, é porque a boca do Senhor o disse. Então o que o profeta está dizendo aqui? Olha, a bênção, a vitória, uma vida honrosa, uma vida bem-sucedida, uma vida digna, uma vida por cabeça, uma vida de realizações, uma vida feliz é possível quando eu ouço, quando eu creio e quando eu me movo em obediência. Porque a Bíblia diz, o rebelde, ele é devorado. Então, a bênção está ligada ao ato de crer e obedecer. Então, a fé é algo essencial para você desfrutar das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Eu tenho falado aqui que muita gente fala de fé, né? Mas como que eu externalizo a minha fé? Como eu demonstro que eu sou um homem de fé? Como eu demonstro que eu sou uma mulher de fé? Através da minha obediência. Então, entenda isso que eu vou te falar, porque eu falo isso com muito carinho, para você guardar isso no seu coração. Eu quero te falar isso da parte de Deus. Toda pessoa de fé é alguém que obedece. Não adianta dizer, não, eu tenho fé, eu creio muito, eu sou uma pessoa que eu creio muito, eu creio em Deus, Se nós cremos, nós obedecemos. Não há como crer e não obedecer. Uma coisa não está desligada da outra. Há uma conexão muito forte entre fé e obediência. Escute o que eu vou te dizer. Toda pessoa desobediente à palavra, ao que Deus falou, à voz de Deus, à direção de Deus, é alguém que não está se movendo por fé. É alguém que não está vivendo por fé. Isso é tão sério, e eu falo isso, olha, de verdade, nunca para insultar ninguém, nunca para ofender a fé de ninguém, e nunca para você se sentir, eu me senti ofendido com o que o bispo falou. Não se sinta, mas é minha obrigação como pastor, pastorear a sua vida. Por exemplo, é a própria questão do dízimo. Eu creio na bênção, porém eu não obedeço o ato de dizimar, eu não estou crendo. Porque se eu creio, eu dizimo. Se eu creio que se eu planto, eu vou colher, eu dizimo. Se eu não dizimo, é porque eu não creio que Deus pode fazer. É porque eu não estou crendo que Deus vai multiplicar a semente que eu semear nas mãos dele. Então, isso é muito sério. Em outras palavras, até a salvação, ela não existe se não for através da fé e da obediência. Hebreus 5:9. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor, presta atenção, da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, como eu demonstro a minha fé? Como eu demonstro que eu creio? Como a salvação se manifesta? Quando eu vivo uma vida de obediência. Olha o que diz Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, esse um só homem é Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornaram justos. A morte entrou por onde? A morte entrou por onde? Pela desobediência. Volta para mim, por favor, o versículo 19, Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Então, o pecado, a morte, entrou por onde? Pela desobediência. Por onde entra a morte dos nossos sonhos? Pela desobediência. Por onde entra a morte? Às vezes a pessoa está indo num caminho, as coisas começam a acontecer, de repente, parece que tudo morreu. Por onde entra a morte? Pela desobediência. Quando eu tenho uma ação de desobediência, a morte entra, porque eu estou demonstrando que eu não creio, estou demonstrando o contrário do que a Bíblia me orienta a fazer. Então, a fé, ela nos induz, ou melhor dizendo, ela nos conduz a uma vida de obediência. A fé vai nos guiar pelo caminho da obediência. Hebreus 11:8. Pela fé, está falando de fé,
Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, diga: a fé me conduz pelo caminho da obediência. Como eu demonstro a minha fé? Quando eu obedeço. Obedeço o quê? A palavra. Obedeço aquilo que o Senhor me fala. Obedeço aquilo que Deus revela ao meu coração, aquilo que Deus fala ao meu coração, né? Então é nítido como o homem obediente, a mulher obediente à palavra é bem sucedido. Você quer ser honrado? Seja obediente à palavra. Você quer ser um empresário honrado? Seja obediente à palavra. Você quer ser um cristão honrado? Seja obediente à palavra. Você quer ver as portas se abrir para você? Seja obediente à palavra. Isso é fé, é obedecer, é crer e obedecer, seguir, andar, viver em conformidade com aquilo que o Senhor nos ensina. Então é muito nítido, né? E por que eu quero te falar isso? É tão nítido que a obediência gera uma vida bem-sucedida, que é exatamente aí que o inimigo tenta atuar para gerar em nós uma vida de desobediência. A única ação do inimigo contra nós é gerar em nós um sentimento de desobediência. Os dardos que o inimigo lança contra a minha e contra a sua vida, para nos fazer cair, para nos destruir, para matar o nosso sonho, para roubar o nosso sonho, para destruir com a nossa vida, é um só. O dardo que ele usa é o dardo da desobediência. O tempo todo, o inimigo vai nos estimular a termos uma confusão mental. Quando eu estava estudando isso aqui, eu fiquei muito perplexo, eu fiquei atônito, se eu posso usar essa palavra, quando o Espírito Santo de Deus me revelou isso. Como o inimigo, ele quer colocar caraminholas na nossa cabeça. Você sabe, amados, eu vou falar aqui com muito carinho, entenda, por favor. Sabe que nesta pandemia, o inimigo conseguiu semear na mente de muitas pessoas tantas coisas para afastá-las da igreja? Tem pessoas que são pessoas de Deus, são pessoas boas, são pessoas que vão morar conosco na eternidade, são pessoas que amam a Deus, eu acredito nisso, são pessoas que são amadas por Deus, mas o inimigo colocou coisas no pensamento, sabe, gerando dúvida, para que as pessoas de alguma maneira se tornassem desobedientes a alguns princípios de Deus, entre eles o de congregar. E aí você vê pessoas que, assim, há uma questão emocional, mental, algo que o inimigo conseguiu ali adentrar dentro dos pensamentos, ele conseguiu manipular o pensamento daquela pessoa de tal forma, e a pessoa não percebe que ela às vezes definha, ela morre, as coisas não acontecem, porque o inimigo atua dessa forma. Mas isso que o irmão está falando, isso tem é muito sério, isso tem um cunho bíblico, isso é algo respaldado pela palavra de Deus? Vejamos, Gênesis 3:3, porque desde o início foi assim, desde sempre foi assim. Olha o que Deus fala: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, Deus vem, dá ao homem toda a liberdade para que ele pudesse fazer o que quisesse, juntamente com sua esposa Eva. Você tem toda a liberdade para fazer o que quiser, só que no meio do jardim tem uma árvore. Não toca naquele fruto e nem coma, tá bom? Senão você morre, ali você não pode mexer. Isso é uma ordem clara de Deus. Deus nos dá ordens claras, Deus não nos dá ordens, não, Deus é claro naquilo que Ele fala, Ele é muito claro. Mas aí, veja como o inimigo, eu quero depois traçar um paralelo para você entender como isso acontece com a gente demais. Aí vem o inimigo e começa a colocar alguma coisa na cabeça dessa abençoada Eva, e olha só o que ele faz. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Por que ela não obedeceu? Por que ela desobedeceu? Por que ela não obedeceu? Porque ela não acreditou no que Deus falou.
porque se ela tivesse acreditado de verdade, ela não teria se deixado seduzir. Então, o que eu quero traçar um paralelo para você entender? Às vezes a gente não acredita no que Deus está falando com a gente. Às vezes a gente não acredita que é Deus que está nos instruindo. Às vezes a gente acha que aquilo é normal, que aquilo, escute, pelo Espírito, porque Deus me incomodou muito, eu vou falar isso, sabe que eu não fico falando de negócio de dízimo, eu não fico falando isso no culto, mas Deus tem me incomodado muito. O inimigo, por exemplo, faz isso na cabeça da pessoa, não tem nada a ver, o dízimo não é bem assim, não, isso, e a pessoa não percebe que a sua vida financeira está morrendo, a vida financeira não flui, nada acontece. E a pessoa às vezes despeja um caminhão de dinheiro na vida da pessoa, nossa, agora a minha vida vai mudar, eu vou investir, daqui a pouco não tem mais nada. A pessoa recebe um dinheiro bom, daqui a pouco não tem mais. Não é porque a gente deseja que isso aconteça, Deus me livre, eu quero que todo mundo seja bem sucedido. Mas o inimigo põe na cabeça das pessoas, não é bem assim não é assim não tem nada a ver isso. E às vezes nós achamos que não tem nada a ver. Nós achamos que a gente pode fazer desse jeito, podemos fazer assim, podemos fazer assado, não tem problema nenhum. Amados, tem problema. Tem problema sim, porque Eva comeu e ela morreu. Por meio de um só, reinou a morte. Então, há consequências quando nós não cremos. Há consequências quando nós não cremos, porque toda vez que nós não cremos em algo que Deus falou, nós desobedecemos. Por que há consequências, bispo, quando eu não creio? Porque ao não crer, eu desobedeço. Ao não crer, eu não obedeço. Ao não crer, eu não faço. A não crer, eu não me sujeito ao que Deus falou, a orientação divina, a orientação bíblica. E esse tem sido o problema. Porque o inimigo age minando a fé das pessoas através da dúvida. O inimigo manipula a nossa mente, os nossos pensamentos, para nós duvidarmos. Diante de um problema, você duvida que vai alcançar aquele objetivo. Às vezes tem alguém que fala, olha, meu pai está muito ruim, está com câncer, a situação é difícil, olha, está definhando, e aí você olha e fala, isso aí, o melhor é morrer. Mas quando nós cremos numa palavra, que Deus pode fazer um milagre acontecer, mas nós não cremos de fato, por isso nós não falamos, nós não obedecemos o que Deus falou. Escuta, a fé gera uma percepção de obediência. A fé gera no nosso coração o desejo de obedecer, e ela nos impulsiona a tomarmos algumas decisões, e por meio dessas decisões, nós vamos obter a vitória. Então, por que muitas coisas grandes já aconteceram na sua vida? Por que muitas coisas grandes acontecem? Por que quando nós nos sujeitamos à palavra, nos movemos de acordo com a palavra, a coisa acontece? Eu vou te falar uma coisa, não fica perplexo, nem vai falar que eu estou ficando maluco. Mas tudo que você quiser, você pode ter. Tudo que você quiser, seja material, seja financeiro, seja familiar, você pode ter. Basta que você creia no que a palavra de Deus diz e se mova em direção àquilo que Deus orienta, que Deus fala que vai acontecer. Porque o impossível nas mãos de Deus se torna possível. Se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Então, nós temos que acreditar nesse poder de Deus, amados. Nós precisamos, ficar atentos ao que Deus está falando, para nós obedecermos e para nós vencermos. Então, a fé e obediência não funcionam independentemente. Uma funciona sem a outra, não. Sabe que Tiago faz uma alusão, eu falei muito isso aqui domingo, né? Ele faz a alusão, uma ligação, e dentro dos originais ele está falando de fé e obediência, nas narrativas do capítulo 2, o versículo 26 ele diz assim, porque assim como o corpo, sem o espírito é morto, assim também a fé, sem obediência é morta, sem obras é obediência, ela é morta. Então, a fé, sem a ação da obediência, a fé morre.
Porque a fé está ligada à obediência. E ao obedecer, eu me beneficio. Ao obedecer, as bênçãos me alcançam. Tiago 1,25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Operoso praticante, obediência gera bênção. Diga, fé e obediência gera bênção. Fé e obediência geram bênção. Eu falei domingo sobre os 12 espias. Lembram que eu falei, né? Que haviam ali 12 espias, todos homens dignos, príncipes e tal. E eu quero hoje falar o desfecho da história de Israel. Eu quero te falar um pouquinho o que acontece depois, o que ocorre, né? Porque há aí um caminho que foi percorrido, e o povo de Israel foi o povo que viveu mais altos e baixos na vida. Foi um povo que, com a bênção de Deus, um povo que viu milagres, um povo extremamente abençoado por Deus, mas eles viveram altos e baixos, justamente por conta da obediência e desobediência. Em alguns momentos eles criam, Deus honrava. Em outros momentos eles não criam e desobedeciam e eram desonrados. E a gente vê que a vida deles foi um sobe e desce, um sobe e desce. E chega um momento primordial, um momento maior da história do povo de Israel, é quando eles estão de fato para entrar na terra prometida, eles estão diante de Jericó, eles estão ali e Deus dá uma direção, Deus dá uma instrução. Moisés morre, Josué assume, e Josué então conduz o povo nessa peregrinação em direção à terra prometida. E quando eles estão, olha, estou todo arrepiado aqui, quando eles estão diante, das muralhas de Jericó, quando eles estão ali diante de tudo aquilo que durante anos muitos morreram, muitos viram tantas coisas acontecer, e estão diante agora, depois de tantos anos, diante da bênção, diante do milagre, diante da realização, diante da glória de Deus, diante do desfecho de tudo. E aí, o Senhor dá uma instrução, que é narrada em Josué, no capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém entrava, ninguém saía, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Versículo 2, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas, 7 chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E aí ele vai pedindo exatamente o que Deus mandou fazer. Esse texto bíblico, ele é tão interessante, que quando Deus fala a Josué, uma das coisas que mais me chamou a atenção, é quando ele diz assim, olha, vocês vão gritar, e o muro da cidade vai cair.
Façam o que eu estou mandando fazer, e vocês vão gritar, e o muro vai cair, e cada um na frente de onde cair, vai entrar e vai tomar. Eu já entreguei o rei, entreguei os grandes generais, todo mundo, eu já entreguei nas mãos de vocês. Sabe o que Josué fez? Exatamente o que Deus mandou fazer. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Exatamente o que Deus falou. Sabe por que muitas coisas não acontecem? Porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito e não do jeito que Deus falou. Às vezes a gente quer interpretar o que Deus falou. A gente quer mudar o que Deus falou. A gente quer manipular o que Deus falou. Sabe o que eu mais vejo na obra de Deus? É gente querendo manipular o que Deus falou. Nós não podemos mudar o que Deus mandou fazer. Nós não podemos manipular o que Deus não mandou manipular. Porque a gente quer pôr o nosso jeito, a nossa cara, o nosso estilo, o nosso jeitinho. Não! É como Deus falou. Se Deus mandou, mandou. Se Deus não mandou, não mandou. Se Deus mandou ir, vai. Se Deus mandou ficar, fica. Se Deus falou, não toca, não come. Tocou e comeu, não dá. Só tocou, também não dá. Se Deus falou, dizima, não, mas é porque, dizima. Não toca, não mexe, não rouba. Não faz. Deus falou. Então, o que tem gerado, bispo, hoje, pessoas que não estão vendo a glória de Deus? Por que as coisas não acontecem como aconteciam antes? Porque parece que hoje nós temos a mania de querer interpretar o que Deus mandou fazer. Não é para você fazer do seu jeito. Não é para você crer do seu jeito. Não é para você obedecer à sua moda, obedecer à sua maneira. É do jeito de Deus ou não é de jeito nenhum. Porque se aqui, eu fiquei pensando nisso. Quando ele diz assim, olha, vocês vão fazer assim. Se ele fizesse diferente, não ia dar certo. A muralha não ia cair. Nada iria acontecer. A frustração viria. Eu queria dizer por que muita gente vive frustrada. É porque estão querendo fazer do seu jeito. E não do jeito de Deus. É porque quer seguir as coisas, a sua moda, a sua maneira. A gente está vivendo hoje uma geração muito moderna de cristão. Onde as pessoas querem fazer do seu jeito. Eu faço assim, eu assim, esse é meu jeito, isso é assim. Se Deus quiser, mas que Deus quiser o quê? Deus não quer, Ele já determinou o que Ele quer. Não é do seu jeito, fala, não é do meu jeito. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Olha o versículo 8. Assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes com as 7 trombetas. Bispo, se tivesse 6, não ia dar certo. 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor. Passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor. Mas se eles tivessem deixado um dia a arca, não, tem que ser do jeito que Deus falou. Olha o versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Deus disse, eles creram, eles obedeceram, fizeram como Deus falou, e Deus cumpriu a promessa. Então, você consegue entender o que Deus está falando nessa noite? Que a gente tem que começar a prestar atenção no que Deus está falando. A gente tem que prestar atenção porque se Josué fica ali, não entendi, não, já entendi, não, já sei, não, já sei o que o senhor quer, Não, para ouvir Deus, para, o que Deus quer com isso? O que Deus quer com a minha vida? O que Deus está falando? Porque às vezes com todo carinho, a pessoa está aqui, mas está pensando como é o nome do Big Brother, quem foi que vai sair da casa amanhã, quem não vai sair, quem não sei o quê. Está lá pensando no amanhã, está pensando sei lá no quê, na morte da bezerra. E aí a gente não está ouvindo Deus com clareza. E o barco está afundando, e a gente está achando, por que está afundando? Não, porque a culpa é sua, não, a culpa é minha, não, a culpa é sua, não. Porque não está ouvindo Deus. A gente tem que ouvir Deus, gente.
A gente tem que ouvir o que Deus está falando ao nosso coração, o que Deus está falando através da palavra, a instrução divina, para a gente pôr em prática, para sermos operosos praticantes, para que a bênção nos alcance, para que Deus libere aquilo que tem que ser liberado sobre nós, para que a cura seja ministrada no nosso coração. Então essa percepção que eu quero que você tenha, eu tenho falado muito isso nos últimos cultos, essa percepção de entender, sabe o que Deus está falando para obedecer. Às vezes, por que muitos não obedecem? Porque não entenderam a instrução de Deus, não entenderam o que Deus está falando. Você já lidou com alguém que você começa a falar um negócio, a pessoa te corta, não, entendi, não, já sei, alguém já lidou com alguém assim? Não, conhece alguém que é assim? Um monte de gente conhece. Você começa, não, já sei, não, o que você... Eu tenho uma coisa que eu aprendi, não faz muito tempo que eu aprendi não, aprendi faz pouco tempo dentro de casa. Eu tenho feito uma comunicação inteligente dentro de casa. Os meus filhos pequenos eu chamo, falo com eles, explico, falo, olha, isso aqui, tal. Entenderam? Aham. Às vezes você está falando, eles são assim, né? Aí eu muito educadamente, com a psicologia sertaneja, não põe a câmera aqui não, a psicologia sertaneja, aí eu converso com eles, com um jeitinho, falo, vocês entenderam? Então repete para mim. Não, já entendemos, pai. Não, você entendeu, você me explica, para eu saber se eu entendi, me explica para mim, aí eles falam. Se fala com bico, eu peço para responder, falar de novo. Eu falo, não entendi, você falou muito, está nervoso, eu não entendi. Você está muito nervosinha, eu não entendi. Eu faço repetir umas 3 vezes, para ver se entendeu. Porque se me fizer entender, se a pessoa falar e eu entendi, é porque a pessoa também entendeu. Não foi isso que eu falei. Não, você falou, não foi isso. Eu quis dizer isso. Repete para mim. Até a pessoa, eu tenho feito isso de alguns tempos para cá dentro de casa. Às vezes a gente precisa parar para ouvir o que Deus está falando e entender o que Deus está falando. Porque a gente vai lá e toma uma decisão, mas Deus falou, Deus disse. Tem gente que, estou falando de verdade, toma umas decisões aí e depois vem desculpar a igreja. Vem culpar Deus, não, eu orei e senti paz. Orei e senti paz? Eva também ouviu Satanás e sentiu paz, tanto sentiu que comeu. A paz é o árbitro, é o juiz, não é na hora de fazer. A paz é o juiz, depois que você faz. É que você vai ver se você vai ter paz com o que vai vir na tua vida, com o resultado da colheita. A paz, não, eu tive paz, eu fui lá e fiz. Amado, eu tenho paz, se eu estiver passando em frente a um banco, tiver dinheiro, eu tenho paz para pegar ele lá e levar ele embora, eu tenho paz. Agora, a consequência é que demonstra a paz, é a colheita que demonstra a paz, não é fazer. A paz é o árbitro. Árbitro o que é? Juiz. O juiz faz o quê? Julga. Então a paz é quando você é julgado pelo que você fez, não é quando você faz. A paz é o julgamento. Quando eu fui julgado, houve paz no meu julgamento. Então tá bom, então o que você fez certo. Aí está tudo bem com o que você fez. Então como que eu vou ser julgado? Como eu vou ser recebido? O que isso gera na minha vida? Tem que ouvir, gente. A gente tem que ter paciência para ouvir o que Deus está falando. A gente tem que entender por que Deus pede algumas coisas. Eu queria encerrar falando isso, porque assim, qual o sentido dos 7 chifres? Você quer saber qual o sentido dos 7 chifres? Quem aqui tem curiosidade de saber por que 7 chifres? Levanta a mão. Pergunta para o pastor Rogério, que eu também não sei. Ele deve saber. Se ele não souber, agora ele vai arrumar um jeito de saber para te falar. Eu não sei. Por que rodear? Por que rodear? 6 vezes e na 7ª rodear, 7 vezes e gritar. Você sabe por quê? Cultura judaica. Você quer saber por quê? Pastor Rogério, eu não sei. Quem é professor de teologia, de história é ele. Também não sei, mas Deus mandou fazer, amigo. Deus mandou fazer, tem sentido.
Deve ter algum, para Deus tem. Deus mandou. Mas tem sentido fazer isso aqui? Não tem, mas Deus mandou. Bispo, tem sentido de verdade? Sentido nenhum. Como podia comer tudo, não podia comer isso aqui? Não tem sentido nenhum. Uma árvore vistosa, por que não podia? Não sei, mas Deus falou que não era para comer, não era para comer. Que a gente tem que entender que tem coisa que não é o sentido, é o que Deus falou. É o que Deus falou. Amados, a fé, ela não é aquilo que nós estamos vendo, é o que nós não vemos. Porque há princípios, então não se distraia. Olha, não se deixe seduzir por distrações que o inimigo põe no nosso caminho. 2 versículos eu encerro. 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, não se baseia, o que a Bíblia está falando aqui? Você não se basear pela emoção, naquilo que você está vendo. A emoção, ela é passageira. Aquilo que a gente não vê, ou seja, aquilo que Deus determinou, isso é que é eterno. Então, qual é o meu movimento de fé? Eu encerro com o movimento de fé que é narrado em Hebreus. Ora, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Então, o que é a fé? A fé é uma certeza. Que certeza? Certeza de que aquilo que Deus falou, se eu obedecer, vai se cumprir na minha vida. A fé é a certeza de que se eu aplicar o que Deus mandou eu aplicar, o resultado vem. A fé é a certeza. Que certeza? De que se eu crer e eu obedecer, eu vou ver a glória de Deus. Isso é a fé. A fé é um ato de eu creio, e porque eu creio, eu vou fazer como Deus falou. Eu creio, e porque eu creio, eu vou fazer como Deus determinou. Porque eu creio, eu vou fazer como Deus pediu para eu fazer. Não é como, porque eu creio, eu vou fazer do meu jeito e Deus vai me honrar. Porque eu creio, eu vou fazer e Deus vai fazer cooperar. Porque eu creio, eu vou fazer como eu quero e aí vamos ver o que vai dar. E Deus vai me ajudar. Não. Porque eu creio, eu obedeço, eu faço do jeito que Deus falou e Deus opera um milagre. Seja obediente. Olha, entenda, para eu encerrar, tem coisa que Deus quer fazer na tua vida. Tem porta que Deus, olha, me perdoe a expressão, que o Espírito Santo de Deus me perdoe, mas que Deus está louco para fazer na tua vida. Deus está querendo demais que aconteça na sua vida. A única coisa que Ele quer é que você creia no que Ele falou, que você obedeça e Ele vai honrar. Amados, qual pai que não quer dar boas dádivas aos filhos? Qual pai que não quer honrar, que não quer ajudar, que não quer abençoar, que não quer manifestar? Deus quer isso. Deus quer abrir as janelas dos céus e derramar sobre a sua vida. O maior desejo de Deus é derramar bênção sobre a sua vida, para que o nome dEle seja glorificado através de você. Então, vamos trazer essa responsabilidade para nós, sabe, de parar para ouvir Deus. Eu queria dar um conselho aqui para você. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia? Pegou para ler? Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia? Deixa eu ver o que Deus está falando aqui. Nós temos um plano de leitura da Bíblia no nosso aplicativo. Como é que Deus fala? Através da palavra. Às vezes você está angustiado, quer uma instrução, quer uma direção. Pega a Bíblia, sabe? Fala com Deus, busca a direção de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor agora. Eu queria que você orasse e pedisse a Deus para que Ele falasse ao seu coração, para que Ele te dê instruções, sabe, para que Deus dirija aí. Se tem alguma coisa na tua vida, você sabe que o que Deus fala acerca disso, sabe, você sabe, poxa, Deus quer te honrar tanto, Deus já tem te dado tanto, tem te abençoado tanto, Ele quer fazer mais ainda. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer pela instrução. Senhor, não nos deixe cair em tentação, na tentação de querermos fazer do nosso jeito. Antes, livra-nos do mal, conforme ao ensinamento da oração do Pai Nosso.
Senhor, não nos deixe cair na tentação de fazermos as coisas à nossa maneira. Às vezes nós somos tão controladores, que nós achamos que da nossa maneira o Senhor vai abençoar, da nossa maneira as coisas vão acontecer. Mas se há um modo de vida, esse modo de vida que o Senhor deu, é esse que nós temos que viver e seguir. Pai, nos ajuda a dirigirmos a nossa vida, nos ajuda a seguirmos pelo caminho que o Senhor nos chama para seguir. Está escrito na tua palavra: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Não é isso que nós queremos. Nós queremos seguir o teu caminho, a tua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É a tua voz que nós queremos ouvir. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor, através do teu Espírito, esteja nos guiando, esteja nos orientando, esteja dirigindo as nossas vidas em tudo o que nós vamos fazer. Pai, nos mostra o caminho que nós iremos seguir e seguiremos por ele. Nos mostra o que devemos fazer e nós faremos. Senhor, fala o que o Senhor quer de cada um de nós e nós vamos nos sujeitar à tua vontade, vamos nos sujeitar à tua palavra, assim como foi com Pedro. Depois de haver passado uma noite inteira pescando e não havia pego nada, e o Senhor mandou que ele novamente lançasse a rede à direita, e ele fez conforme a sua palavra, e conforme a sua palavra aconteceu. Então nós queremos, de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado, de acordo com o que o Senhor tem falado nesse lugar, nós queremos fazer e veremos o teu favor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, amém?